Olá, aqui é o professor Humberto Elias Lopes. Muito obrigado por assistir a esta web aula. Aqui eu falarei sobre o que é estratégia e o que é estratégia sob o ponto de vista de um autor muito específico, que é o autor Michael Porter. Ele é extremamente conhecido na área de administração e é um dos autores mais importantes que nós temos. Na verdade, Michael Porter é talvez o autor mais citado até hoje na área de administração. Ele tem uma série de trabalhos muito relevantes, como, por exemplo, Estratégia Competitiva, que é um livro, Vantagem Competitiva, outro livro, Vantagem Competitiva das Nações, e uma série de artigos publicados em periódicos científicos e periódicos empresariais. Então, é um autor muito conhecido que tem conceitos que são até hoje muito utilizados e muito discutidos na área de administração. Aqui esta é a primeira de uma série de 3 webaulas nas quais eu discutirei um texto específico dele, que é esse texto que aparece aí para você, chamado O que é estratégia? O interessante é que eu vou pegar o texto original dele em inglês. Existem algumas traduções em português que circulam aí livremente pelo Google, mas são traduções muito ruins, inclusive para abordar um problema que essas traduções trouxeram para o entendimento desse texto do Porter. O texto foi publicado em 1996 na Harvard Business Review, que não é uma revista científica, é uma revista voltada para o público empresarial, mas que traz artigos muito interessantes e muito relevantes, escritos por pessoas que normalmente têm um cuidado conceitual, terminológico e metodológico muito acentuado. E é o caso do Michael Porter. Ele publicou esse artigo dele em 1996 e foi um artigo que teve um impacto muito grande na área de administração. Na verdade, é um dos melhores artigos, na minha opinião, sobre estratégia, até hoje. Ele deveria ser estudado em qualquer curso de graduação, de especialização, mestrado ou doutorado na área de administração. Mas, infelizmente, é um texto muito pouco lido pelas pessoas. Aliás, quando se fala em Porter, as pessoas gostam muito de criticar o Porter, mas quando você vai ver, usualmente essas pessoas nunca se deram ao trabalho de estudar o que o Porter está falando. Muitas falam que ele é um autor banal, que fala bobagem, que aquilo que ele propõe não se aplica, mas essas pessoas muitas vezes não se deram ao trabalho realmente de estudar a fundo a obra e os textos do Michael Porter. E se você fizer isso, você verá que ele não é um autor banal. Há uma série de pontos falhos nas teorias dele, e eu mesmo sou bastante crítico com relação ao Michael Porter, mas eu tenho que reconhecer que há coisas importantes e muito relevantes que ele fala dentro da perspectiva dele. Bom, um outro aspecto que eu quero destacar, já respondendo a pergunta que ele faz, né? O que é estratégia? Ao longo da leitura do texto, o Porter ele não fala o que é estratégia logo de cara. Ele vai respondendo aos poucos, até que você chega no final do texto e você tem uma ideia do que ele quis falar. Aqui, para fins didáticos, eu já te dou qual é o conceito de estratégia para o Porter neste texto. Ele vai dizer que a estratégia é a maneira pela qual a empresa estrutura a sua cadeia de valor, a fim de obter vantagem competitiva. Dois conceitos são muito caros ao Porter: o conceito de cadeia de valor e o conceito de vantagem competitiva. Ao longo dessas 3 webaulas sobre esse texto do Porter, eu vou trabalhar com você sobre isso. E aí eu vou poder detalhar melhor esse raciocínio. Bem, a linha de pensamento do Porter é fundamental para entendermos o que ele está falando. Aliás, isso daí é importante para a leitura de qualquer autor. Você precisa saber qual que é a linha de pensamento daquele autor ali para você ter uma ideia do raciocínio daquele autor. Eu vejo muitos alunos de mestrado e doutorado não se preocupam com isso daí. E aí o que acontece? Quando vai para a dissertação, para a tese, fica às vezes citando autores que têm linhas de pensamento diferentes, como se eles falassem a mesma coisa. Então, conhecer a linha de pensamento de um autor é muito importante até para você ordenar o seu próprio pensamento. E aí o Porter ele segue uma linha chamada de estratégias outside in, ou seja, de fora para dentro. Basicamente, o que essa linha de pensamento propõe é ver a estratégia como uma função da estrutura do mercado e das oportunidades que essa estrutura de mercado oferece para a obtenção de vantagem competitiva. Ou seja, o importante nessa linha de pensamento é você conhecer muito bem qual é a estrutura, né, qual é a dinâmica do mercado no qual aquela empresa compete, na qual aquela empresa atua.
A empresa, dentro da abordagem das estratégias upside-in, ela deve ser capaz de mapear essa estrutura de mercado em busca de oportunidades e, a partir da detecção dessa oportunidade, a empresa se organiza internamente para aproveitar essas oportunidades que são externas. Por isso que são estratégias de fora para dentro. Com base no que acontece lá fora, a empresa se prepara aqui dentro para aproveitar essas oportunidades que lhe são externas. Então, o Porter, ele é um representante dessa abordagem de estratégias outside-in. Não é o único, mas é um dos mais importantes nisso daí. Quando você entende isso daí, então você passa a compreender melhor o raciocínio do Porter, não só ao longo desse texto que eu estou analisando nessas 3 webaulas, mas também os outros textos deles e os livros dele também, porque ele segue exatamente esse mesmo tipo de raciocínio. Muito bem, eu queria abordar aqui com você agora uma questão de tradução. Eu falei com você que, se você der no Google o que é estratégia Porter, vão aparecer várias traduções desse texto aí. Todas essas traduções, embora muito bem intencionadas, elas têm problemas. Um dos problemas que eu destaco é que elas normalmente não trazem o texto completo. Faltam as figuras que constam do texto original ou faltam partes inteiras do texto original. E um dos problemas, que é o que eu abordo aqui, é que há um erro de tradução mesmo. E esse erro de tradução é de um tema que é fundamental nesse texto do Porter, que é a chamada Operational Effectiveness. Bom, isso daí é um problema para nós falantes do português, porque effectiveness em inglês pode significar tanto eficiência, quanto eficácia, quanto efetividade. Pode significar as 3 coisas. O mais comum no inglês é que quando se quer falar de eficiência, se usa o termo efficiency. Quando se quer falar de eficácia ou efetividade, então se usa effectiveness. O que acontece? Nas traduções do texto do Porter, que correm lá no Google, effectiveness foi traduzido como eficiência. Só que não é essa a tradução correta desse termo. E o pior é que eu já vi várias disciplinas de estratégia, vários cursos sendo dados, citando esse texto do Porter e tratando como se o Porter falasse de eficiência operacional. Isso está errado. Por que está errado? Vamos analisar aí. Primeiro, segundo Porter, essa Operational Effectiveness significa 2 coisas. Primeiro, ela implica executar atividades similares melhor do que a concorrência. Ou seja, uma empresa ela vai executar as atividades daquele seu processo produtivo de uma maneira melhor do que os seus concorrentes. O significado dessa Operational Effectiveness por Porter é qualquer prática que resulte em um melhor uso dos recursos da empresa para obter resultados. Pronto, nessas 2 coisas o Porter já nos dá o significado de Operational Effectiveness. Se nós analisarmos isso daí, nós vamos entender melhor. Olha só, primeiro ponto, executar atividades similares melhor do que a concorrência. Isso é eficiência, porque eficiência tem a ver com processos. Executar atividades similares melhor que outro significa que você vai ter processos melhores do que outros. Então, isso tem a ver com eficiência. Porém, o segundo ponto que a gente vê é que o Porter fala que Operational Effectiveness diz respeito também ao melhor uso dos recursos. Bom, utilizar melhor recursos, isso é eficiência, porque tem a ver com o processo. Só que em prol da obtenção de resultados. Ou seja, você não melhora o uso dos seus recursos à toa, é porque você quer obter melhores resultados. Obtenção de melhores resultados é eficácia. Isso tem a ver com eficácia. Então, o conceito de Operational Effectiveness não é só eficiência, ele envolve também eficácia. Vamos ver aqui isso melhor. Ele agrupa, então, eficiência, que é executar atividades melhor do que a concorrência, mas também eficácia, porque é executar essas atividades melhor em prol da obtenção de melhores resultados. Logo, eficiência mais eficácia é efetividade. Então, Operational Effectiveness, no texto do Porter, na verdade, quer dizer efetividade operacional. Ou seja, o Porter está falando que uma empresa precisa ser eficiente e
eficaz ao mesmo tempo. Então, olha só como que isso muda completamente a compreensão do texto do Porter. Ele não está falando somente de eficiência, mas também de eficácia. Logo, ele está falando de efetividade, que é um terceiro conceito. Veja como uma tradução errada pode te levar a uma compreensão completamente equivocada do trabalho de um autor. Então, a partir de agora, nós já sabemos, o Porter fala de efetividade operacional. Agora, um ponto que é fundamental para ele no texto é a relação entre efetividade operacional e a lucratividade da empresa. Por que isso é fundamental? Ele vai dizer que a efetividade operacional varia de empresa para empresa. E é por causa dessa variação, melhor dizendo, é em parte por causa dessa variação, que haverá diferença de lucratividade entre as empresas que atuam no mesmo setor. Ou seja, o Paul Porter, ele nesse ponto do texto, ele está tentando responder a seguinte pergunta: por que a lucratividade de empresas do mesmo setor varia tanto? Ele vai falar o seguinte: olha, uma das grandes razões para isso é as diferentes efetividades operacionais que essas empresas têm. E isso daí é fundamental para você entender toda a lógica do raciocínio do Porter nesse texto. Então, olha só. Empresas com efetividades. As empresas têm efetividades operacionais diferentes. Logo, elas têm lucratividades diferentes. Bom, por que isso daí vai ser tão importante? Porque essa efetividade operacional vai afetar dois aspectos fundamentais para a empresa, que são as posições de custo e os níveis de diferenciação do produto que ela está oferecendo. Muito bem. O que vem a ser essas posições de custo? Eu estou chamando aqui de custo, com a letra C. Os níveis de diferenciação, na verdade, o Porter não fala isso claramente no texto, mas o que ele quer dizer é que esses níveis de diferenciação são o benefício que a empresa entrega para o seu consumidor por meio daquele produto. Esse benefício eu estou chamando aqui pela letra B maiúscula, ou seja, é o custo C e o benefício B. Esse benefício, eu já tratei disso na web aula sobre valor econômico. Ele não é um benefício monetário, é um benefício percebido pelo consumidor, ou seja, na verdade, a satisfação da utilidade daquele consumidor por meio do produto que a empresa oferta. Então, Porter, na verdade, está afirmando que a efetividade operacional afeta o quê? A criação de valor econômico. Ora, criação de valor econômico, mais uma vez, isso foi assunto tratado em outra web aula minha que está à disposição no canal. Valor econômico, conforme você vê na equação abaixo, é a diferença entre o benefício entregue ao cliente e o custo incorrido pela empresa para gerar esse benefício. E o Porter, então, ao falar que a efetividade operacional afeta a geração desse valor econômico, nós vimos lá naquela outra web aula que o valor econômico é o determinante da vantagem competitiva, então o Porter conclui que a efetividade operacional também afeta a obtenção de vantagem competitiva. Olha só como o raciocínio dele é todo encadeado. Então, se você não sabe o que é benefício, o que é custo na visão do Porter, você não vai entender essa afirmação dele. Vai passar uma coisa muito superficial para você. Então, é preciso entender esse tipo de raciocínio. E aí, com base nessa discussão que ele fez, ele entra com um conceito muito interessante, que é o conceito de fronteira de produtividade. E aí vem uma famosa figurinha que está lá no texto original, que, olha, eu já vi muitos alunos meus que pulam aquela figura porque ficam com preguiça de interpretar o que ela diz, mas essa figura é importantíssima para entender o raciocínio do Porter diante disso tudo que foi falado aqui. Bom, que fronteira de produtividade é essa daí? O Porter ilustra isso por meio de uma figura na qual você tem um gráfico com um eixo horizontal e um eixo vertical. No eixo horizontal, você tem uma posição relativa de custo da empresa, ou seja, é o custo que a empresa incorre para fabricar determinado produto. Esse custo essa posição relativa de custo pode ser alta ou baixa. A alta está aí mais perto da origem do gráfico, a baixa mais do outro lado. Repare que aqui, para efeitos didáticos, eu chamei, lá no texto original, o Porter chama posição relativa de custo. Ele usa esse termo. Aqui eu pus custo entre parênteses para forçar, para chamar a sua atenção para a relação disso com aquela formulinha lá de valor econômico, benefício menos custo. No eixo vertical, o Porter coloca o que ele chama de valor não precificável entregue ao comprador. Ou seja, é o benefício.
Esse não precificável significa que é um benefício que não é medido necessariamente em termos monetários. É uma coisa que o consumidor percebe, ou seja, ele vai atribuir benefício àquele produto se esse consumidor acreditar que aquele produto satisfaz as suas utilidades. E esse benefício pode ser baixo, que é o ponto aí mais perto da origem do gráfico, ou alto. Bom, como é um gráfico contínuo, tanto no eixo horizontal quanto no vertical, você vai ter infinitas combinações de pontos aí entre custo e benefício. Essas infinitas combinações vão dar origem a várias posições que a empresa pode assumir para gerar valor econômico. O que o Porter vai falar é que quando a empresa consegue utilizar a sua capacidade no nível máximo, essa capacidade envolve tecnologia, envolve recursos humanos, envolve recursos financeiros. Enfim, quando a empresa tem uma efetividade operacional realmente extraordinária, usando tudo aquilo que ela poderia conseguir em termos de efetividade operacional, a empresa está no nível máximo. Então, essas combinações de custo e benefício vão formar uma curva, que é essa curva que apareceu aí para você, que ele chama de fronteira de produtividade. Qualquer ponto em cima, exatamente em cima dessa curva, significa que a empresa conseguiu uma combinação de custo e benefício que é máxima. Ela maximizou o seu valor econômico. Por que ela maximizou? Porque ela obteve o benefício máximo ao custo. O custo máximo ainda no sentido que ela gastou mais, mas ela conseguiu minimizar o custo ao máximo. É nesse sentido. Então ela conseguiu oferecer o máximo benefício ao menor custo. Essa é a ideia de maximização do valor econômico. Então qualquer ponto em cima dessa fronteira de produtividade vai significar a maximização desse valor econômico gerado. Por exemplo, esse ponto A aí. Se uma empresa estivesse nesse ponto A, nós poderíamos dizer que ela então maximizou o seu valor econômico, porque ela conseguiu atingir um estágio de efetividade operacional que é máximo. Por outro lado, se a empresa estiver num ponto B, que é o que aparece aí, ela está usando menos do que ela poderia. A sua efetividade operacional não foi maximizada. Ela está abaixo daquilo que ela poderia fazer. Logo, o valor econômico que ela gera está num ponto subótimo. Qualquer ponto dentro dessa curva de fronteira de produtividade é um ponto de subótimo. Quer dizer, a empresa faz menos do que ela poderia fazer. Então, ao fazer menos do que ela poderia fazer, isso significa que ela tem menos efetividade operacional do que ela poderia e, com isso, ela gera menos valor econômico do que ela poderia. Conclusão, né, da lógica do Porter, ela não consegue ter vantagem competitiva, pelo menos não duradoura. E se a empresa, por exemplo, quiser chegar num ponto C, que está fora da curva, aí ela não chega, porque esse ponto C aí representa um ponto em que você tem uma combinação de benefício e custo que está além da capacidade da empresa. Ela não consegue oferecer uma combinação de benefício e custo nesse ponto C. Por isso que a ideia de fronteira de produtividade, essa curva aí determina o ponto máximo que a empresa consegue chegar. Então, o ponto C, na verdade, em termos práticos, ele é apenas uma abstração teórica, apenas para mostrar que a empresa não chega nem naquele ponto. Se ela quiser chegar nesse ponto C, ela precisa deslocar a sua fronteira de produtividade para a direita. E como ela vai deslocar? Ela vai ter que incorporar novas tecnologias, novos processos gerenciais que vão permitir um aumento de sua produtividade e com esse aumento de produtividade você desloca então essa fronteira de produtividade. E aí, por exemplo, ela poderia passar em cima desse ponto C. Então, esse aspecto aí é muito importante na teoria do Porter. Essa ideia do que significa essa fronteira de produtividade, como você desloca essa fronteira de produtividade para conseguir uma geração de valor econômico maior do que aquela que você consegue obter atualmente. Esse, aliás, é um ponto importante, porque o Porter vai falar o seguinte: ainda que você esteja no ponto A, você pode passar para o ponto C, desde que você incorpore novas tecnologias e novas tecnologias gerenciais para possibilitar esse deslocamento para a direita da sua fronteira de produtividade. Esse aspecto é muito importante porque o Porter vai chegar a uma conclusão bastante relevante nessa primeira parte do texto. Ele vai dizer o seguinte:
A melhoria constante na efetividade operacional é condição necessária, mas não suficiente para a empresa obter uma lucratividade superior. Por que isso? Porque o Porter vai partir do princípio que toda empresa, na verdade, ela está funcionando num ponto subótimo. Ela sempre tem que melhorar a sua efetividade operacional para que ela chegue naquela combinação de benefício e de custo em cima da sua fronteira de produtividade. Mas depois que ela conseguiu chegar ali em cima, ela tem que continuar melhorando para que ela consiga manter a sua vantagem competitiva e uma lucratividade superior ao longo do tempo. Por que isso acontece? Se nós voltarmos um pouquinho lá opa, aqui, deixa eu voltar aqui na curva, assim é melhor. Já fui lá para o final, vamos ver aqui os pontos todos, tá? A, o B e o C. O que vai acontecer aqui? Se essa empresa estiver já no ponto A, o concorrente dela já pode ter uma fronteira de produtividade que passa ali no ponto C. Então a sua empresa precisa constantemente aprimorar a sua eficácia operacional para permitir o deslocamento da sua fronteira de produtividade. É por isso, então, que o Porter chega a essa conclusão tão relevante. A melhoria constante na efetividade operacional é condição necessária para obter lucratividade superior. Então, você só obtém lucratividade superior se você direcionar as atividades da empresa para a melhoria constante dessa efetividade operacional. Porém, ela não é suficiente para a empresa obter essa lucratividade. E por que não é suficiente? Parte essa explicação que eu dei sobre a curva de fronteira de produção, mas o resto você vai ver nas próximas webaulas, que aí você vai entender por que Porter fala que, embora seja uma condição necessária, ela não é, essa melhoria constante na efetividade operacional não é suficiente para a obtenção de lucratividade superior. Muito bem, espero que você tenha gostado dessa primeira parte da web aula sobre o Michael Porter. Qualquer dúvida, comentário que você quiser fazer, estou à disposição lá no LinkedIn. É só me procurar como Humberto Elias Lopes. Muito obrigado e não perca as 2 próximas web aulas sobre o texto O que é estratégia. Muito obrigado.